Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizado uma inédita para você às 5h05 da tarde, de segunda a sexta, no meu podcast, no YouTube, na Rádio Cidade. Basta você colocar aí cidade104.com e você vai ter a melhor rádio do Brasil à sua disposição. E às 5h05 nós temos o nosso podcast, a nossa reflexão ali. Então, hoje nossa temática dentro da semana, 9, a marca de Deus em nós, e hoje nós vamos falar sobre a vontade do Espírito. Bom, é isso aí. E vontade do Espírito, eu quero ler o texto que a gente está fazendo a reflexão dessa semana, que vai ser extremamente importante para a sua direção. Gálatas 5, versos 16 ao 18. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Nós estamos nessa reflexão da semana falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e a gente vai falar mais sobre isso posteriormente. Mas hoje eu quero falar sobre a vontade do Espírito, Quando é o Espírito que conduz a nossa vida. Vamos lembrar, quando às vezes as pessoas falam assim, eu tenho a opção de escolha. Aqui Paulo está dizendo para nós que não tem. Porque ou você é conduzido pelo Espírito, ou você é conduzido pela natureza humana, que é dominada, escravizada pelo pecado e, portanto, assenhorada, O diabo se assenhorou da vontade humana. Então, ou eu sou conduzido por aquilo que o inimigo da minha alma, Satanás, quer, ou eu intencionalmente me entrego para ser conduzido ao que o Espírito Santo nos diz. Mas lembre-se que a palavra de Deus aqui está nos exortando, nos ensinando, é que há uma guerra travada de vida e morte. Porque se eu sou conduzido pelos meus desejos e apetites humanos, a Bíblia diz que há caminhos que parecem aos olhos do homem caminhos de vida, mas se revelam caminhos de morte. Ou seja, o meu desejo, a minha vontade, a minha orientação dos sentidos vai me conduzir para um caminho de morte. Mas quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aí há liberdade, a vida e a plenitude. Ele está dizendo, se o Espírito de Deus é que guia vocês, então não estão mais debaixo da lei. Ou seja, o Espírito Santo, lá João está dizendo, olha só as características do Espírito Santo. João no capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, diz assim, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, Jesus dizendo, João registrando, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos ensinar o que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. Aquilo que ele encarnou, que ele vivenciou, que ele experimentou, agora toma a nossa vida por conta do Espírito, que é o selo, é a presença, esse Espírito na minha vida. A pergunta é muito simples. Eu quero ser conduzido pelo Espírito de Deus ou quero ser conduzido pelos meus desejos? Vamos lembrar que o Espírito Santo é Deus em nós. É a terceira pessoa na Trindade, é o momento que nós vivemos. Deus Pai está no céu, no seu trono de glória, o nosso Senhor Jesus Cristo ao seu lado, intercedendo por nós, e nós agora vivemos no tempo da dispensação do Espírito, esse Espírito que agora nos conduz em todas as coisas. Ou seja, Ele que vai nos mostrar tanto querer quanto realizar. É Ele que vai nos instruir, é Ele que vai nos ensinar de fato. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente toma a Bíblia Sagrada e lemos, é o Espírito que nos ilumina, porque é o mesmo Espírito que instruiu homens para escrever aquilo que aqui está no livro da vida, no livro de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, quando a gente pensa sobre isso,
esse Espírito em nós que vai nos conduzir a toda a verdade e ele vai nos conduzir ao destino que o Criador tem para nós. Pense bem, eu vou deixar que o meu instinto, a minha natureza carnal, que como a gente já sabe, foi dominada pelo pecado e, portanto, ela é totalmente vulnerável ao senhorio de Satanás, ou eu vou em deixar ser conduzido pelo Espírito. E como é que eu sou conduzido pelo Espírito? Todas as vezes que eu leio as Escrituras Sagradas, todas as vezes que eu me esforço para obedecer, e só podemos obedecer porque o Espírito que nos faz fazer isso, né? Não há virtude na minha carne, porque a minha carne foi flagelada, a minha carne foi marcada pelo pecado, é caído, a consciência humana é caída. Então há um momento para nós do que Deus tem para a vida de cada um, para cada um. Então a pergunta é, você vai se deixar ser conduzido por quem? Pela vontade de mim mesmo ou pela vontade de Deus? Você quer para a sua vida o que Deus tem para você ou o que você pensa que é bom para você? Pare e pense, Criador dos céus e da terra, do universo maravilhoso, lindo, tem uma vontade para a sua vida. É melhor ela ou melhor aquela que eu penso ser melhor para mim? Claro que a gente, na nossa presunção, por muitas vezes estamos tentando convencer Deus a fazer o que eu quero, mas é muito mais sábio dizer, Deus, eu quero conhecer a tua vontade para mim, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe, a gente volta amanhã às 5h05.